Boa tarde, pessoal. Boa tarde também para quem está em casa aí assistindo a trilha de carreiras. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre as competências essenciais dos profissionais do futuro. Essas aqui são as minhas redes sociais. Então, meu Twitter, a página no Facebook, o Instagram e o LinkedIn. Eu sou o JP Coutinho. Acho que é diferente da maioria das pessoas que estão aqui. Eu sou de recursos humanos, eu sou de RH. Eu trabalhei durante 12 anos em RH, então passei pelo Bradesco e pelo Magazine Luiza. Atualmente eu tenho a minha própria empresa, então eu sou um facilitador de treinamentos, workshops, palestras. Eu trabalho bem forte com o tema Agile HR, né, RH ágil. Sou coordenador de área aqui no TDC, então, além de coordenar a trilha de transformação digital, aqui o Lounge Mais Diversidade, eu também faço a curadoria de outras trilhas, saúde, inovação, Smart Cities. Então, estou aqui mais ou menos há 5 anos no TDC. Eu queria começar falando um pouquinho sobre que todos os dias a gente é muito afetado com esse tema de transformação digital, né? Todos os dias a gente é bombardeado com muitas notícias sobre esse tema. É um tema que não é novo, né? Ele vem aí datado mais ou menos de 2015, 2016, mas que cada vez mais a gente vê ele acontecendo aqui no Brasil. Mas existem três eras que nós passamos que traziam alguns indícios que nós chegaríamos nesse ponto onde a gente está. Então, a primeira delas a gente chama de Era da TI, ela é datada de 1995. E quais foram os drives, né? O que aconteceu nessa era? As pessoas passaram a ter seus computadores pessoais, então aqueles computadores fechados, que a tela era da IBM, o computador era da IBM, o mouse, o teclado e tudo mais. A gente começou a ter uma democratização da banda larga e, efetivamente, investimentos em pesquisa de tecnologia. O que a gente teve de disruptura nessa época? Principalmente na música e na fotografia. Quem aqui baixou música utilizando o Napster, por exemplo? Foi aqui que a gente começou. A gente baixava Maria Bethânia, Caetano Veloso, vinha Soweto, né? Que o pessoal sacaneava, renomeava a música e tal. E também fotografia. Eu lembro que a gente era criança, fez uma viagem. Eu tenho uma irmã que é 7 anos mais nova que eu. E a minha mãe tinha comprado um filme de 36 poses, a gente falava. No meio da viagem, minha irmã abriu a máquina. Quantas fotos temos? Nenhuma. Então aqui começaram a nascer as primeiras Sony Cybershots, as famosas câmeras digitais. Depois a gente vem para uma outra era, que a gente chama de Era do Marketing Digital, que ela é datada de 2010. O que aconteceu aqui como drive? O surgimento das primeiras mídias sociais, da internet 2.0, e as pessoas passaram a ter os seus primeiros computadores pessoais, né? Os primeiros smartphones. E aí, em disruptura aqui, principalmente nos veículos de comunicação, jornais, revistas, televisão. Então, foi aqui, por exemplo, que a Folha de São Paulo começou a pensar que, precisamos levar nosso conteúdo para o digital. Foi aqui que a Globo começou a pensar que, precisamos levar nosso conteúdo para as redes. Então, criaram os sites, por exemplo, mais estruturados da TV com conteúdo, que aí hoje vem para o que a gente chama de Globoplay. Então, isso 2010, né? 9 anos que a gente passou por essa era do marketing digital. E aí nós chegamos na última era, que é a era da transformação digital. Ela é datada de 2016 e os principais drives são a tecnologia na nuvem, internet das coisas, o reconhecimento de voz. Internet das coisas, por exemplo, é um tema que não está muito presente no nosso dia a dia, né? Aqui no Brasil não acontece tanto, mas fora a gente vê, então certamente ele vai chegar mais próximo de nós ainda. E aqui a gente vê uma disruptura principalmente nos bancos. Então todo mundo hoje tem um aplicativo de banco no celular, faz transações pelo celular, né? Saúde, muito forte no varejo e ainda caminhando em educação, porque transformação digital na educação não é curso LMS, não é curso e-learning que a gente faz na empresa, ou não é faculdade à distância. É uma outra forma de se repensar a educação. Porque quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de tirar a área de tecnologia como uma área de suporte, como uma área de apoio e transformar ela no core, né, no coração, no business do negócio. Pensar de forma digital para
melhorar a vida das pessoas. Então a gente está vendo algumas coisas acontecendo aí ainda em educação. Eu queria mostrar um vídeo para vocês e eu queria que vocês me falassem se vocês conhecem pessoas como esse personagem aqui. Eu sou Zorg do planeta Zion e vim invadir a Terra. Leve-me ao seu líder. Tá, eu vou chamar alguém. Largue a sua arma! Não, isso não é arma, não. Larga! Para! Porra! Para, seu Eu estilinho. vou atirar. Não, para, você tá só me Porra! sujando. Para! Não! Para! Calma, olha aqui. Eu só vou dar um telefonema aqui. Qual o telefonema? Isso é um telefone. Não tem fio? É um telefone celular, não precisa de fio. Porque lá em Zion a gente tem um telefone também, mas é uma rua assim, que tem no meio, tem aquele negócio pra fazer. Aí liga 6 dígitos e fala com a pessoa. Ah, não, isso aqui é diferente. Ele não precisa de fio. Tem calculadora, internet. Internet? Internet. Como é que eu vou te explicar que é internet? Internet é tipo um lugar onde você pode pesquisar sobre todo tipo de assunto, sabe? Ah, sei, tipo enciclopédia, a gente tem isso. Tem um cara que vai de porta em porta vendendo, por letra. Eu já sei até o O de cor. Parei no orníparo. Desculpa, seu nome é? É Zorg. Zorg, então, Zorg. Isso que eu acabei de te conhecer aqui, a gente não tem nem intimidade pra isso, mas assim, vou dar só uma dica. Deixa aí, né? Fica na tua, só vou lançar. Não sei se é uma boa pra você invadir a Terra, não. Acho que vai dar ruim pro teu lado. Engraçado que você falou isso, eu tava pensando uma coisa parecida. Quando a gente tava querendo esse bate-papo gostoso, descontraído, eu pensei, quer saber? Essa coisa de guerra é tão lá pra trás. Pra quê? Vamos ficar juntos, vamos trocar informação. Fazer esse intercâmbio cultural bacana. Olha aí, a gente leva essas coisas todas, eu pego essa eletricidade na mão, levo pra lá. Isso. De repente a gente traz pra vocês umas máquinas de escrever que a gente tem lá. A gente agora bolou um negócio maravilhoso, papel carbono. Puta que parece. Tu coloca o papel, bota carbono e vai botar outro papel. Você escreve como quem quer nada. Quando você vê atrás, tá igual. Maravilha. Mas né? igual. Aí você coloca uns 4 às vezes, sai 4 igual. Dá pra distribuir folha. Legal pra caramba. Então, beleza, a gente se fala então. Tá, vou combinar com o pessoal lá. Eu só vou te pedir uma carona, se você puder me levar pra algum lugar aqui perto. Conhecem pessoas que são como o Zorg? Tem pessoas que a gente convive aí, vive no nosso dia a dia, que ainda não perceberam que essa mudança efetivamente está acontecendo. Muita gente pergunta, mas quando essa mudança vai acontecer? Ela vai acontecer? Vai acontecer uma transformação? E não, ela já está acontecendo. Ela só parece ficção, mas ela já é realidade. E aí, quem aqui já ouviu falar dessa sigla VUCA? Já ouviu falar de mundo VUCA? Quando nós falamos de VUCA, VUCA ele é um acrônimo, né? Um acrônimo, então, são letras iniciais de algumas palavras. O que significa a sigla VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. É este mundo que nós estamos vivendo agora, onde tudo está mudando muito rápido, tudo mudando a todo momento. Eu digo que as respostas que trouxeram a gente até aqui não vão levar a gente para o futuro. Quando nós estamos falando de ambiguidade, para uma pergunta, eu não tenho mais só uma resposta certa, eu tenho várias possibilidades, né? Então é este mundo que nós estamos vivendo com essa transformação digital. E aí, quando nós falamos disso, nós estamos falando que no mundo volátil eu preciso ter cada vez mais resiliência. No mundo incerto eu preciso ser cada vez mais flexível, ter cada vez mais flexibilidade. No mundo complexo, eu ser multidisciplinar, eu saber trabalhar com várias informações. Se eu não sei, eu preciso saber quem saiba, conhecer quem saiba. Então, por isso que essa questão do relacionamento é tão importante. E no mundo ambíguo, eu preciso ter coragem. Coragem para decidir, coragem para tomada de decisão. Então, isso é extremamente importante nesse contexto. E o principal eu preciso aprender a ficar desconfortável, aprender a ficar confortável com o desconfortável. Né? Aquela zona de conforto que eu tinha, que tudo vai seguindo no mundo linear, aquilo está com os dias contados. Né? A gente diz que a perspectiva atual é que uma carreira, né, uma carreira que existe hoje, uma carreira que nós conhecemos, ela tem uma duração de 60 anos. Para o futuro, habilidades que duravam aí
30 anos, né, eu aprendi alguma coisa para essa minha carreira e poderia usar isso que eu aprendi por até 30 anos, a gente vai conseguir usar aproximadamente por 5 anos no futuro. Então, começar a aprender coisas novas, né? Essa capacidade de reaprender a aprender. Então, é muito o que eu falei. O que aprendemos hoje não garante respostas para o amanhã. Não tem como nesse mundo complexo e sobrecarregado de dados ser simples ou previsível. Não precisamos mais saber todas as respostas, mas precisamos aprender a fazer novas perguntas e criar redes de aprendizado. O que são redes de aprendizado? Eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso achar quem saiba. Eu preciso conhecer quem saiba. Então, essa é uma capacidade muito importante para esse contexto da transformação digital. E esse mundo VUCA está cada vez mais impactando também as organizações, né? Por quê? Porque a gente tem cada vez mais nas organizações multigerações, diversas gerações trabalhando junto. Nós temos multiculturas, então pessoas de todos os lugares do mundo, pessoas que trabalham remoto, tem gente na Índia, tem gente no Japão, tem gente nos Estados Unidos. Cada vez mais diversidade nas organizações, e esse é um tema que vai vir muito forte nos próximos anos. As pessoas muito mais conectadas, e quando nós estamos mais conectadas, os nossos clientes, os nossos pares, os nossos líderes nos pedem uma rapidez maior de resposta. Por isso, a questão do reaprender a aprender, né? Essa capacidade de aprender a todo momento. Nós estamos saindo do mundo onde nós estamos falando de lucro para o mundo onde a gente passa a falar de propósito. Saímos de um mundo onde a liderança é totalmente comando e controle e hierárquica para o mundo que a gente chama de liderança distribuída. Todo mundo quer ser líder, né? E este é um detalhe muito importante nas organizações e muito difícil de ser trabalhado. Eu falo que a vida toda alguém mandou em mim, mas como bem diz o Dado Schneider, bem na minha vez o mundo mudou. Quando eu vou ser líder, quando eu vou ser promovido a um gerente, esse cargo não existe mais. A liderança está cada vez mais fluida, mais horizontalizada. A gente sai do mundo de regras para o mundo de liberdade e confiança. Se eu não confio em quem trabalha comigo, se eu não confio nas pessoas que estão comigo, elas não devem estar aqui, né? A gente sai do mundo onde existe muito planejamento. Vamos fazer grandes planejamentos estratégicos, 50 anos, para o mundo de experimentação, porque esse planejamento ele não vai servir para mais nada. Porque de repente chega uma empresa completamente diferente, inovadora e tira a sua da zona de conforto, né? A gente sai do mundo onde o erro não é permitido, onde as pessoas têm medo de errar, que parece que elas vão levar um choque numa cerca invisível, vão ser punidas, para o mundo onde as pessoas podem experimentar, podem errar e aprendem com esse erro, né? Eu trabalhei no Magazine Luiza, tinha contato com a Luiza Helena e ela sempre falava uma coisa muito interessante para nós. Não é que você não possa errar, você não pode errar 2 vezes pela mesma coisa, que significa que você não aprendeu com esse erro. Então pensar bastante nisso. E a gente sai de um mundo onde tudo é muito sigiloso nas organizações, tudo é muito escondido, para um mundo onde existe transparência total. E eu acho que talvez este ponto seja o ponto mais complicado. Vou dar o exemplo de salário. Salário é uma coisa que dá confusão nas empresas, fofoca, buchicho. Mas por que acontece isso? Porque o tempo todo nós tratamos isso como algo sigiloso. Salário é uma coisa que não se pode comentar. E aí você vai para uma empresa pública, nós conseguimos ter acesso a salário de qualquer funcionário público no portal da transparência. Por que tem que ser sigiloso nas organizações? Então a gente começar a pensar também no que a gente faz nas empresas, a forma como a gente trabalha, se precisa realmente ser sigiloso. Ou eu posso ser mais transparente, né? Então nós estamos partindo aí para esse universo. E aí, uma das perguntas que as pessoas fazem, nesse cenário todo, que tipo de conhecimento vai ser relevante? Porque a gente já sabe que as máquinas pensam mais que a gente e vão estar cada vez mais potentes. O que a gente precisa saber? O Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa dos tops 10 skills, então das 10 principais competências que são esperadas do profissional do futuro para o ano de 2020, né? Então eles se reúnem todos os meses de janeiro e lançam essa lista. E aí, se vocês perceberem aqui nessa lista,
As principais competências são competências comportamentais e não competências técnicas. Por quê? Porque o técnico o computador vai fazer. Mas inteligência emocional, criatividade, pensamento crítico, gestão de pessoas, julgamento e tomada de decisão, orientação para servir, são competências comportamentais. Que, ok, podem ter técnicas, mas é principalmente comportamento. É a forma como eu executo isso. Então o fórum traz que essas são as 10 principais habilidades aí esperadas para o próximo ano. A gente diz que 65% das crianças que hoje estão entrando na educação básica vão trabalhar com uma profissão que ainda não existe, né? As profissões também irão mudar nesse cenário. E a pergunta que eu faço é, será que nós estamos preparando as nossas crianças para esse futuro? Ou nós estamos preparando as crianças para um mundo do passado que não vai existir mais? É importante a gente ficar atento a esse ponto aí. Se eu puder dar algumas dicas para vocês de como é que a gente pode se preparar, são as seguintes. Acostume-se com a ideia de não ter o mesmo emprego sempre. A gente sempre falou nas organizações e falou no RH, carreira em Y ou carreira em W. Vai ser um especialista, a pessoa vai ser um gerente, vai ser uma liderança, ou ela vai mudar de área. E se não existir mais carreira? E se não for mais assim esse modelo? Então a gente se acostumar um pouco com isso, né? A gente está vendo, por exemplo, cada vez mais pessoas empreendendo aí. Exercitar principalmente a nossa criatividade e o nosso pensamento crítico, que são coisas que a máquina ainda não pode fazer, e aí eu ressalto aqui que ainda, porque elas vão fazer, mas essa coisa da criatividade, do pensar diferente, isso está muito ligado à inovação. E está muito ligado àquela coisa do erro. Aonde as pessoas não podem errar, não existe criatividade, não existe inovação. As pessoas nunca vão fazer diferente porque elas não podem errar. Porque fazer diferente significa que pode dar errado, né? Então, muitas das coisas que existem aí hoje de inovação nasceram de grandes erros, né? De projetos que falharam e depois foram adaptados ou foram melhorados. Outra dica é aprenda a conviver com o diverso. De novo, pessoas diferentes trabalhando no mesmo lugar, né? E essa coisa da diversidade é uma coisa muito difícil para nós, porque a gente costuma se aproximar de pessoas que são iguais a gente, ou mais parecidas com a gente. E a gente costuma se afastar de quem é diferente. E esse diferente vai estar cada vez mais próximo, né? Vai estar cada vez mais presente aí nas empresas. Desenvolver a capacidade de ver a big picture, isso tem a visão do todo, tem a visão globalizada. Você sabe por que você faz este trabalho e aonde ele se encaixa nessa engrenagem do todo, né? Isso é super importante porque por muito tempo a gente ficou só ali na nossa caixinha, só ali no nosso quadradinho. Então enxergar o todo, ter essa visão do todo, o que a minha empresa faz, em que mercado ela está inserido, quem são os concorrentes, né? A minha indústria, o segmento que eu trabalho, como é que é a posição, como é que é o futuro. Isso é extremamente importante também, né? Ter essa visão do todo. Aceite correr riscos e não tenha medo de mudanças. Por quê? Porque o mundo é VUCA. As mudanças vão acontecer cada vez mais. O clichê de sempre, enxergue mudanças como oportunidades. Então isso essa é uma outra dica bastante importante. 6. Atualize-se constantemente. As competências, os aprendizados que trouxeram a gente até aqui não vão levar a gente para o futuro. Um exemplo são os profissionais de marketing. Pensa em marketing há 2 anos atrás. Não é o mesmo marketing que nós fazemos hoje. Não é a mesma forma que as empresas fazem marketing hoje. Profissionais de marketing são pessoas que têm que aprender coisas novas a cada 2 anos. Formas diferentes de fazer, formas diferentes de trabalhar. Então a gente se atualizar constantemente, estar em eventos como esse aqui, procurar autodesenvolvimento também é algo muito importante para nos preparar para o futuro. Seja um profissional colaborativo, então saiba colaborar, né? Eu fiz o meu e está tudo bem. Não, o meu colega do lado está precisando de ajuda, também posso ajudar.
Isso aqui é legal, que está muito conectado com uma tendência do futuro que a gente chama em RH de profissionais T. Que são profissionais que sim, podem ser especialistas, podem se aprofundar em algum tema, mas sabem fazer outras coisas, conseguem caminhar em outros cenários, desenvolver outras atividades, né? Então, colaboração também é importante nesse cenário. Desenvolva disciplina para trabalhar, porque cada vez mais nós vamos ouvir falar de home office nas organizações, e eu digo que home office não é para todo mundo. Home office precisa ter disciplina, né? Porque eu falo que você está em casa, a cama chama, a televisão chama, o celular chama, o videogame chama, e você é cobrado do mesmo jeito como se você estivesse na empresa. Então essa coisa dos workaholics, né, de gente que trabalha muitas horas por dia, fica na empresa até muito tarde, vão cair, vão diminuir e vai aumentar o home office. Tem grandes organizações aqui em São Paulo, como a Edenred, por exemplo, que todo o time comercial desocupou um andar de um prédio e foi trabalhar em casa e teve uma melhora de 120% na performance. Que é isso? As pessoas muito mais próximas de casa, muito mais próximas dessa vida familiar, e pode trazer também bons resultados, né? Então, o home office cada vez mais presente no nosso dia a dia. Inteligência emocional, porque nós estamos falando de mudança, de contexto, falhar é preciso e é normal. Não sei se vocês já assistiram esse filme, é o filme Divertidamente, da Disney, e é um filme super legal que fala como é que a gente trabalha as nossas emoções, como é que o nosso cérebro processa essas emoções. É super legal para quem não viu ainda ver, né? Ter tolerância ao erro. Esse aqui está bastante ligado com isso. E por último, essa é uma dica que é dada pelo Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, que o Wellington fala do Play to Flow. O Play to Flow é brincar para fluir. Nós somos os únicos animais que, quando crescemos, paramos de brincar. E quando a gente para de brincar, a gente acaba podando tudo que estava ali atrás. Acaba podando a nossa criatividade, a nossa colaboração, o nosso relacionamento, a nossa comunicação, né? Então ele fala, imagine as crianças num playground de um prédio. Como é que elas estão ali? Elas estão brincando, todo mundo é igual, todo mundo decide junto. É esse tipo de convivência, é esse tipo de comportamento que nós precisamos ter também. Fazer coisas que dão prazer para nós, né? Sim, a gente vai cair, vai se machucar, vai ter problemas, mas eu brinco que a única que fica desesperada é a mãe, porque 2 minutos depois essa criança está correndo, né? Aprender a socializar, então estar mais junto das pessoas, conhecer as pessoas de verdade. Aprender a pisar na areia, então a gente vai se sujar, vai se lambuzar, mas tudo bem, tá tudo certo, são aprendizados. E aprender a fazer nada, que é o ócio, né? Nós fomos criados numa cultura de negócio. Negócio é negação ao ócio. E esse momento de ócio é um momento super importante que a gente precisa ter, porque são aqui que nascem as boas ideias. São aqui que podem surgir grandes ideias. De novo, fazer coisa que dá prazer. Eu gosto de fazer crochê. Eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto de, uma vez por semana, jogar futebol com os meus amigos. Vá fazer coisas que te dão prazer, porque esses momentos também são importantes. Aprenda em harmonia com o seu cérebro, né? Não ficar só pensando em negócio, só pensando em trabalho. E esse último slide é um slide que eu trago como provocação, principalmente para quem é pai e mãe, que é o seguinte. Esse slide é o slide do projeto Âncora, que é um projeto super legal que existe aqui em São Paulo. Quem não conhece, vale dar uma pesquisada. É um método de educação diferente, onde as crianças aprendem por projeto e não nesse método tradicional de educação que a gente conhece. E aqui tem uma imagem bem legal, que é uma sala de cirurgia no século XIX e uma sala de cirurgia no século XXI. Uma indústria automobilística no século XIX e uma indústria automobilística do século XXI. A gente vê muita evolução, muita tecnologia. E uma sala de aula no século XIX e uma sala de aula no século XXI. As crianças continuam olhando uma para a nuca das outras. Vivem num ambiente onde não pode perguntar, porque se você pergunta, você é burro. Não podem conversar, né? É só o professor que é o
dono do conhecimento. O próprio nome diz aluno, né? Sem luz. Então, é nesse contexto que a maioria das crianças que eu mostrei naquela tela, que estão na escola, vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Será que essa forma de educar está preparando elas para o futuro? Acho que fica como uma grande provocação para a gente de tentar fazer diferente e fazer diferente com uma geração que vai, de fato, vivenciar toda essa transformação. É isso, agradeço a Bruna, agradeço os coordenadores, agradeço o TDC pela oportunidade e estou aí aberto para dúvidas, perguntas e questões de vocês.